Olá, alunos do quinto ano, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo e estou aqui para mais uma aula de ciências do nosso Contraturno Digital. Vamos ver qual vai ser o assunto da nossa aula de hoje? A nossa aula 48 tem por título Me Conhecendo por Dentro. E nosso objeto de conhecimento é a integração entre os sistemas digestório, respiratório, circulatório, sistema cardiovascular e sua relação com outros sistemas, sistema urinário e sua relação com outros sistemas. Certinho? Então, vamos para a nossa aula. Então vamos iniciar a nossa aula falando sobre o corpo humano, né? Que é uma estrutura complexa que nos permite realizar uma série de importantes atividades. Nós temos várias partes no nosso corpo. Nós temos as partes que nós enxergamos, como a nossa boca, o nosso olho, o nosso nariz. Nós temos também as nossas mãos, os nossos pés, a nossa cabeça, mas existe também a nossa parte por dentro, as partes que funcionam dentro do corpo para que a gente possa realizar nossas atividades, como ler, brincar, passear, pensar e estudar. Para que a gente consiga realizar todas essas atividades, é necessário que todo o nosso corpo esteja funcionando bem. E dentro do nosso corpo, nós temos os nossos órgãos funcionando, como, por exemplo, o cérebro, que nos ajuda a pensar, o coração, que bombeia o sangue, o pulmão, que nos ajuda na respiração, e a pele, que também é um exemplo de órgão. Mas o que são órgãos? Órgãos são formados por agrupamentos de tecidos que atuam juntos para realizar uma determinada tarefa. E a função que eles realizam, eles necessitam da ajuda de outros órgãos, como, por exemplo, a nossa respiração. O pulmão é o órgão principal, mas existem outros órgãos que vão ajudá-lo no nosso processo de respiração. E a isso nós chamamos de sistemas, que são formados por órgãos que atuam juntos para desempenhar uma função. Eu trouxe aqui um exemplo para que vocês entendam como é que esses sistemas estão organizados dentro do nosso corpo. Então, do sistema respiratório, nós temos a traqueia, temos o pulmão. No sistema circulatório, temos aqui o coração. No sistema digestório, nós temos o esôfago, temos o estômago, o fígado, o pâncreas e também a vesícula biliar. Ainda no sistema digestório, nós temos o intestino delgado, o intestino grosso, esse que é responsável pela produção das fezes. Lembrando que as fezes nós vamos eliminar porque não aproveitamos mais nada daquilo, então precisa ser eliminado. E assim como as fezes são eliminadas, nós também eliminamos urina. E quem produz a urina é o sistema excretor, representado aqui pelos rins. E aí, em amarelinho, a gente pode observar a bexiga. A bexiga é o órgão que armazena essa urina. Então, quando a gente está com aquela vontade de ir no banheiro, é quando a bexiga está cheia. E a gente precisa correr para o banheiro para fazer xixi. E esses sistemas, para que eles funcionam juntos. Vou dar um exemplo para vocês. O sistema cardiovascular ou circulatório, que tem o coração como seu principal órgão, e o sistema respiratório, que tem um pulmão ali responsável pela respiração. Então, eu trouxe aqui uma imagem para que vocês possam observar como esses sistemas eles agem junto, né? Então, aqui a gente consegue observar bem o coração batendo, né? Dentro desses dois órgãos grandes, né? Como vocês podem ver aqui, que são os pulmões, esses órgãos grandes e esponjosos, né? E aí, o que é importante ressaltar? Que eles estão tão juntos que a gente pode observar que o nosso pulmão esquerdo, ele é um pouco menor que o direito por conta, da localização ali do coração, né? Então, é uma característica que a gente tem do pulmão esquerdo, né? Aquele que está lá daquele lado, ele é um pouquinho menor na ponta por causa da posição em que está o coração, certo? Agora, como é que esses órgãos eles agem junto, né? Então, a gente sabe que o coração é, sem dúvida, um dos mais importantes órgãos do nosso corpo, né? Porque ele é responsável por impulsionar o sangue. Ele vai levar o sangue para todas as partes do nosso corpo. E nesse sangue tem gases respiratórios, que ele vai captar onde? Dos pulmões.
né? Então vamos ver aí um pouquinho o que o sangue transporta. Além dos gases respiratórios, o nosso sangue também transporta os nutrientes, né, que foram absorvidos aí durante a nossa digestão, transporta também resíduos do metabolismo. O que são esses resíduos? É aquilo que não foi aproveitado pelo nosso organismo e precisa ser eliminado. E vai ser eliminado pelo sistema excretor, né? No sangue nós também encontramos células que atuarão na defesa e na imunidade. O que são defesa e imunidade? É a parte que vai nos defender. Por exemplo, quando a gente entra em contato com vírus, bactéria, quem vai defender o nosso organismo são essas células presentes no sangue. E no sangue nós também encontramos plaquetas que atuarão na coagulação. O que é coagulação? Vou dar um exemplo. Quando a gente se machuca e sangra um pouquinho, depois de um tempinho, esse sangue ele não vai parar? A gente chama de estancar? Pois é, então esse processo de estancar é um processo feito aí por essas plaquetas, que são fragmentos de célula que se formam, que bloqueiam ali aquela passagem para impedir com que a gente perca uma grande quantidade de sangue. E para que vocês entendam como é que funciona essa distribuição do sangue do nosso corpo, eu trouxe aqui esse vídeo onde apresenta a pessoa andando, né? E para que essa pessoa consiga andar, ela precisa que o músculo funcione. E para o músculo funcionar, ele precisa de oxigênio, que vai estar presente no sangue, né? Que vai chegar até o músculo por meio desses vasos sanguíneos. Vocês viram aí que o músculo, para que ele funcione, ele precisa de oxigênio. E esse oxigênio chegou até o músculo por meio do sangue. Mas como é que o oxigênio chegou no sangue? Por meio da respiração. Então, é um exemplo da integração do sistema cardiovascular com o sistema respiratório, certo? E agora eu vou dar um exemplo para vocês da integração do sistema cardiovascular com o sistema digestório, né? Então, como vocês podem observar, nós temos aqui, ó, os principais órgãos que compõem o nosso sistema digestório. Então, a gente come para obter nutrientes, né? Então, o alimento vai chegar nesses órgãos, esses órgãos eles vão fazer com que esse alimento se diminua até a menor parte possível para que o sangue consiga captar os nutrientes e distribuir no nosso corpo. E aqui nós temos mais um exemplo sobre essa integração que existe nos sistemas do nosso corpo, né? Um exemplo entre o sistema cardiovascular e o sistema excretor. Aqui nós temos os principais órgãos que formam o sistema excretor que vão ser responsáveis pela formação da urina. Então nós temos os rins, onde o sangue vai chegar nos rins e esse sangue será filtrado. Aquilo que não for aproveitado formará a urina. E essa urina será armazenada na bexiga. E essa urina ou xixi que será armazenado na bexiga, ele tem a composição de 95% água e 5% é formado por mistura de substâncias existentes em excesso no sangue e resíduos das atividades celulares. E vocês sabiam que é muito importante a gente observar o nosso xixi? Porque através da cor que o nosso xixi se apresenta, nós temos informações sobre o nosso corpo. Por exemplo, se o nosso xixi estiver daquela cor, daqueles dois amarelos ali do início, é bom. Quer dizer que nós estamos tomando a quantidade adequada de água. Agora, se o nosso xixi estiver com essa cor amarela mais concentrada, como âmbar ali no meio, já é um alerta, dizendo que a gente precisa beber mais água. Se o xixi já vier escuro, aí já é grave. Já é um sinal de desidratação e pode acarretar problemas no fígado. Mais um exemplo para vocês entenderem como os nossos órgãos funcionam em conjunto. E se o xixi se apresentar com a cor vermelha, aí é necessário ir ao médico para saber se existe possibilidade de pouco de sangue ali naquela urina, certo? Então sempre observem o xixi de vocês, porque é muito importante, tá bom? E agora nós vamos para o nosso aplicando. E
E para o aplicando de hoje, nós trouxemos a seguinte questão. Ligue a imagem do órgão, que está presente na primeira coluna, a sua função, que está presente na segunda coluna, e ao sistema do corpo humano, na terceira coluna, ao qual pertence, né? Então, aí na primeira coluna nós temos coração, pulmão e os rins, né? No coração, qual será a função do coração, né? Então, o coração, nós vimos na nossa aula que ele é o responsável por impulsionar o sangue para todo o corpo humano. E qual o sistema que o coração faz parte, gente? Sistema cardiovascular. Então, essa é a nossa primeira resposta aí do nosso aplicando. Os pulmões, qual será a função, né, dos nossos pulmões? Então, os pulmões, eles apresentam a aparência esponjosa e exercem um importante papel no processo de trocas gasosas. Lembra que os pulmões estão relacionados com o ar, né? Com o gás oxigênio que entra e o gás carbônico que vai sair. E os pulmões fazem parte de qual sistema? O sistema respiratório, por meio do qual a gente vai conseguir respirar, certo? E na nossa última imagem nós temos os rins. E os rins, eles são responsáveis por filtrar o sangue, né? E a partir dessa filtração, aquilo que não for aproveitado vai produzir a urina. E os rins fazem parte de qual sistema? O único que sobrou aí pra gente é o sistema excretor, certo? Então vamos aí para o nosso gabarito comentado. O coração é o responsável por impulsionar o sangue para todo o corpo humano e faz parte do sistema cardiovascular. Os pulmões apresentam aparência esponjosa e exercem um importante papel no processo de trocas gasosas e faz parte do sistema respiratório. E os rins são responsáveis por filtrar o sangue e produzir a urina e fazem parte do sistema excretor, certo? Esse foi o nosso aplicando e agora nós vamos para as nossas considerações finais. E eu tenho certeza que vocês agora se conhecem melhor por dentro, né? Agora que vocês sabem como é que funcionam esses sistemas dentro do nosso corpo. Agora nós vamos rever alguns desses sistemas que foram citados durante a nossa aula. Então nós vimos o sistema cardiovascular, representado aqui, ó, pelo nosso coração, que vai bombear o sangue para o corpo todo. Nós vimos também o sistema respiratório, que está representado aqui na nossa imagem pelo pulmão, que é capaz de captar os gases respiratórios, né? Vimos também o sistema excretor, representado aqui pelos órgãos que formam esse sistema, principalmente os rins e a bexiga, né? Sabemos que os rins são os órgãos responsáveis pela produção da urina. E também vimos o sistema digestório, que é o sistema pelo qual nós vamos obter os nutrientes necessários, né, para que o nosso corpo funcione bem, e esses nutrientes vão ser distribuídos pelo corpo todo através do sangue, certo? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Você pode saber mais e assistir as nossas aulas do Contraturno Digital se inscrevendo no nosso canal e seguindo as nossas redes sociais, tá bom? Até mais!